E aí, gente, tudo bem? Olá, estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast Em Frente. Novamente, nós aqui em frente com a palavra. Eu convido você a parar tudo aí, né? Reservar esse momentinho para você estudar a palavra de Deus comigo, né? Para nós juntos entendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Atos. Nós vamos ler aí o capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. A gente vai estar expondo aí esse texto de uma maneira simples para que você possa acompanhar aqui e entender. Beleza pura? Olha só, nos apoiam aqui a fixar parafusos e ferramentas. Precisou de parafusos e ferramentas em geral, procura fixar parafuso ali na Alterosa em Betim, ok? Flaviano também, psicanalista, se você está precisando aí cuidar da sua saúde mental, procura o pastor Flaviano, que ele tem sempre aí uma palavra amiga e conhecimento também para te ajudar nessa área. Tá legal? Tem o Adriano da Autoescola também, que quer realizar o sonho de tirar a carteira de motorista. O Adriano está sempre à disposição ali com tecnologia, conhecimento para te ajudar a realizar este sonho. Também nos apoia o nosso amigo Thiago das Geleias Amazonas. Então, se você quiser saber como adquirir este produto aí lá do meio da Amazônia, produto característico de lá, procura o Thiago no Instagram e você estará tendo informações aí de como adquirir esse produto. Procura aí no QR Code, que durante o episódio vai estar passando o QR Code desse pessoal aí que tão gentilmente nos apoia aqui no Em Frente, tá ok? Bora para a palavra? Se você quiser pegar a sua Bíblia aqui, nós vamos ler o texto à medida que nós formos expondo ele, tá ok? Vai ser o livro de Atos, capítulo 3, dos versículos 1 e 12. Mas olha só, o livro de Atos, ele nos revela as ações do Espírito Santo por meio dos apóstolos, tá ok? Nesse livro você vai encontrar as ações do Espírito Santo ali no início da igreja após a subida de Cristo. Ok? Por mais que ele se chama Atos dos Apóstolos, a grande parte dos estudiosos dizem que o melhor nome para esse livro seria Atos do Espírito Santo por meio dos Apóstolos, porque é o Espírito Santo quem faz tudo nesse livro. Tá ok? Então, nessa narrativa de Atos, né, por meio de Lucas é o autor do livro. Os discípulos eles são batizados pelo Espírito Santo, ali no capítulo 1, versículo 8, né, você tem o batismo, a descida do Espírito Santo, né, aos discípulos, e aí a partir de então você vê o Espírito agindo, né, o Espírito enchendo, impulsionando, dispersando os discípulos quando eles estavam acomodados demais. O Espírito Santo então permite, né, perseguições para que os discípulos comecem a agir. O Espírito Santo barra Paulo ali, né, no capítulo 16 de Atos, quando ele queria ir para a região da Ásia. O Espírito Santo barra ele, né, e o direciona para a região da Macedônia, então, e assim por diante. Durante o livro todo, você vai ver a ação do Espírito Santo. Né? Mas esse texto de Atos 3, do 1 ao 12, é aquele texto tão conhecido de todos nós, que vai falar sobre a cura, né, daquele coxo de nascença. Cura essa que foi declarada por Pedro e João, tá? E a gente vai entender um pouquinho do contexto de Pedro aqui então em Atos. A primeira pregação de Pedro foi logo após o evento de Pentecostes, né? Você vai lembrar, nesse evento de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os varões galileus que ali estavam, eles falavam em línguas diferentes, em várias línguas. E essas línguas, elas tinham um objetivo, né? Porque estavam chegando pessoas ali para celebrar a festa de Pentecostes de todos os lugares. Vinha gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, então de vários lugares, da Panfilha, do Egito. E todos ouviam os varões galileus falar nas suas próprias línguas maternas. Né? Então, isso foi um grande sinal a eles, porque os varões galileus estavam pregando nas línguas maternas dele, ou seja, eles estavam falando em novas línguas. E você vê, então, um objetivo claro para falar em línguas aqui. E o objetivo não é a bagunça, né? O objetivo não é falar em línguas simplesmente por falar em línguas, mas era, então, a exaltação do Senhor, a pregação do Evangelho, a glória do Senhor sendo derramada por meio daqueles homens que falavam em línguas. E é legal, é interessante, né? Algumas pessoas zombavam, né? Diziam que eles estavam embriagados. E aí, nesse momento, Pedro ele vai levantar a sua voz e vai proferir a primeira pregação.
né? Você pode estar acompanhando aí em Atos 2, tá? Então Pedro, ele na sua pregação, tá lá a partir do capítulo 2, versículo 37, né? Aí em volta desse versículo, Pedro então ele revela pecados, né? Ele chama o público ao arrependimento, né? É interessante que o texto vai dizer que o coração dos ouvintes de Pedro compungiu-se. E essa palavra compungir, ela dá a ideia de dor pela convicção do pecado. Tá? O termo original é sentir dor pela certeza de que eles haviam matado o Filho de Deus. Então a pregação de Pedro não era uma pregação, venha porque Jesus te ama. Jesus ama mesmo, mas antes de termos o contato com esse amor, nós precisamos passar pela experiência do arrependimento. E aí nós receberemos então o amor de Deus. É isso que fica claro na palavra de Deus. Então nessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram acrescentadas à Igreja de Cristo. E é interessante que, por mais que o homem pregue, quem acrescenta é Deus. Quem acrescenta é Deus, né? Então estava ali se formando uma igreja na qual cada alma havia temor. Muitos sinais e maravilhas aconteciam ali, né? Havia unidade, havia generosidade, né? Segundo o texto, tinha muitas pessoas que vendiam as suas propriedades, entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e os apóstolos então distribuíam a cada um segundo a sua necessidade. É interessante que a igreja ela caminhava com um só coração, com uma só perspectiva, com uma só finalidade, que era amar a Deus e ao próximo. Né? Então nesse padrão, né, no padrão de obediência à sã doutrina, no padrão de comunhão, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que coisa linda, não é? Uma igreja operante, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja sendo totalmente guiada por Ele. Esse é o contexto do livro de Atos. Tá ok? Então, eu quero compartilhar com você, baseado no texto de Atos 3, como eu falei, capítulo 3, do 1 ao 12, sobre ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, tá? E também aproveitando as oportunidades para pregar o Evangelho, com esse entendimento de que somente quem é guiado pelo Espírito consegue enxergar as oportunidades que são lhe colocadas na sua frente, que é colocada na sua frente. Somente quem é guiado pelo Espírito Santo consegue entender qual é o melhor momento para pregar a palavra de Deus. Como que você está respondendo a esse chamado? Você está atento às oportunidades para fazer a obra de Deus? Será que lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na igreja, né? Muitas vezes dentro da igreja a gente conversa com os irmãos, mas aquele visitante, né? Aquela pessoa que veio ali na igreja a primeira vez, será que nós temos dado atenção a ela? Isso é uma oportunidade incrível de evangelização. Então, será que nesses momentos nós estamos simplesmente aproveitando para conversar uns com os outros? Nós estamos simplesmente aproveitando para ter ali um momento de comunhão? Ou nós conseguimos estar ligados em Deus, sendo direcionados pelo Espírito Santo, atentos às oportunidades que Deus nos dá para que preguemos o Evangelho? Como que nós temos agido nessas situações? Então, eu queria te desafiar, né? Através desse conteúdo aqui, eu queria te desafiar a buscar ser cheio do Espírito Santo, para viver além do normal, sabe? Para ser guiado por Ele, para ver as oportunidades de proferir o Evangelho da salvação. Eu queria te convidar a você buscar e estar atento às oportunidades que o Espírito Santo de Deus coloca diante de você. Tá legal? Olha só, vamos lá para o texto. Eu queria que você, se você puder parar tudo aí, se não puder, só me escuta, tá bom? Não deixa de ouvir não, mas se você puder, abra a sua Bíblia, acompanha aqui comigo. Olha só, Atos capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo para orar. Ok? Eles estavam fazendo muito provavelmente o que eles faziam todos os dias. Todos os dias eles saíam com o objetivo de ir ao templo orar. Então percebe que o objetivo primário deles não era sair de casa para pregar o evangelho a alguém.
eles estavam saindo das suas casas e indo ao templo para orar. E eles estavam fazendo isso na hora nona, tá? Que hora é essa? Olha só, o templo ele tinha 2 horários fixos de oração. Era às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, tá? No caso dessa hora nona a que o livro se refere, seria às 3 horas da tarde. Tá? Isso porque os hebreus, eles computavam as horas do dia de uma maneira diferente das nossas. Tá? Era a noite, que é o período de trevas, e o dia, que é o período de luz. Então, das 18 horas até as 6 da manhã, era o período da noite, certo? Era o período de trevas. E das 6 às 18, então, era o período do dia, ok? E a hora nona, então, fecha às 3 horas da tarde. Tá, ok? Então, por isso, os fatos que estão sendo relatados aqui nesse capítulo de Atos, eles acontecem por volta da hora nona, que era o horário em que Pedro e João, eles subiam até o templo, então, para estar fazendo as suas orações, tá, ok? Então, Pedro e João, por volta das 15 horas, subiam para o templo como de costume, tá? Para cumprir com as suas disciplinas espirituais somente, certo? Errado. Errado. Eles não estavam indo só com esse objetivo. Esse era o objetivo primário deles. Agora você vai entender por quê. Vamos continuar no texto aqui. Atos capítulo 3, dos versículos 2 ao 8. Vai dizer assim, ó: era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que milagre maravilhoso, né? Então, segundo esse texto, o homem coxo, ele era levado todos os dias a essa porta do templo que se chamava Formosa, né? O templo ele tinha várias portas, e uma delas era essa, a porta Formosa. Então esse homem ele nasceu nessa condição. Todo santo dia ele estava ali. E o objetivo desse homem era estar ali para pedir esmolas. Então todo dia ele estava a essa porta Formosa para pedir esmolas. Agora, olha que interessante, né? Eu não sei se é por querer, né? Mas é interessante que a palavra no texto original grego para Formosa é horaios, um termo relativo à hora certa, ocasião correta, né? Seria uma hora atraente. Tá? E consequentemente, no sentido figurado, belo, formoso. Então, quanto à sua localização, possivelmente era uma grande e ornamentada porta revestida com ouro e prata. E talvez isso explique o motivo pelo qual esse homem escolheu essa porta, né? Pelo qual esse homem escolheu esse local para estar ali, porque era uma porta muito ornamentada, com muitas riquezas, né? E o objetivo dele era estar ali para pegar esmolas, para pedir esmolas. Então, essa porta era o local onde provavelmente muitas pessoas passavam, né? E ele estava ali com o objetivo de pedir esmolas. E era realmente o que ele queria dinheiro, ele queria algo material, algo que pudesse suprir a sua fome, né? Talvez angariar algum recurso para sua família, pela condição de seus familiares. Talvez os seus familiares o deixavam ali justamente pela sua condição, que as pessoas sentissem dó dele, para que as pessoas tivessem misericórdia dele e dessem então dinheiro para ele. E aí Pedro e João, eles iam entrando no templo para cumprir os seus deveres espirituais, para cumprir os seus rituais diários de oração, quando de repente eles viram esse homem implorando ali por uma esmola. Então é interessante que a expressão usada por Lucas para descrever a ação desses dois homens, no caso Pedro e João, é que eles fitaram os olhos no coxo e disseram: olha para nós. Olha que expressão interessante. Essa expressão significa que eles estavam olhando atentamente, que eles estavam prestando atenção. Provavelmente eles já viram aquele homem ali outras vezes, porque como eu falei há pouco, aquele homem ali, ele estava todos os dias ali. Era o local dele, todos os dias ele estava ali para pedir esmola, e Pedro e João provavelmente já tinham passado várias vezes por ele, porque eles faziam esse ritual diariamente.
Mas naquele momento, eles, guiados pelo Espírito Santo, viram uma oportunidade de poder pregar a palavra de Deus. Viram a oportunidade de poder fazer a obra de Deus. Então eles, fitando os olhos naquele homem, Pedro então ele declara as tão conhecidas palavras que a gente já leu muitas vezes, ou que a gente até usa, né? Muitas vezes ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E talvez, né, o texto de Atos 3:5 diz que o coxo ele olhava atentamente para Pedro e João. E a gente pode conjecturar que a expectativa que esse homem tinha. Esse homem talvez tinha expectativa de que naquele momento viria uma esmola muito abençoada, né? Viria uma esmola muito grande para ele. Mas Pedro vai falar assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. São as palavras de Pedro. Olha, e talvez, em primeiro plano, Pedro tenha frustrado as expectativas daquele homem. Porque as expectativas dele provavelmente eram que uma esmola muito grande viria. Né? Eu imagino o semblante daquele homem caindo. Né? Pedro, talvez na cabeça do coxo, Pedro falar assim: vou te dar tanto. E Pedro diz: eu não tenho isso que você está querendo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E olha, essa palavra ela fala muito ao meu coração, porque muitas vezes para a gente receber algo de Deus, as nossas expectativas precisam ser frustradas. Para que a gente receba um milagre de Deus, para que a gente receba uma bênção de Deus, os nossos desejos que são efêmeros e passageiros, os nossos desejos que são muitas vezes egoístas, eles precisam ser frustrados. Se nós quisermos trocar as esmolas que nós andamos pedindo por uma verdadeira experiência com Deus, nós precisamos deixar para trás o nosso eu. Nós precisamos abandonar as nossas vontades e nos apropriar à vontade de Deus. Olha que palavra forte, queridos, que palavra que fala aos nossos corações. Deixa Deus fazer os milagres dele na sua vida. Mas para isso você vai precisar abandonar as suas, porque não existe espaço para as minhas vontades e para as vontades de Deus. A vontade do Senhor sempre tem que prevalecer, amém? Olha só, agora perceba como aconteceu esse milagre. Perceba como ele aconteceu. Pedro ele vai falar assim, ó: em nome de Jesus o Nazareno. Por que Pedro cita Jesus como Nazareno? Porque era dessa maneira que Jesus ele era conhecido em Jerusalém, como Jesus o Nazareno. Então Pedro assertivamente fala em nome de Jesus o Nazareno. E aí ele dá uma ordem. Ele diz: anda. Em algumas traduções vai aparecer levanta e anda. Mas ele dá uma ordem direta. E essa era a maneira como os discípulos de Jesus realizavam um milagre. Realizavam os milagres. Era com uma ordem direta. Tá? Não existia rodeios, sabe? Ninguém conversava com o diabo, ninguém rendia assunto, não. Era através de uma ordem direta e simples. Levanta e anda. Então, olha como isso nos ensina. E é interessante que Lucas, né, sendo médico, ele vai usar uma linguagem de médico aqui. Ele vai dizer que os pés e tornozelos, que era onde estava a deficiência daquele homem, os pés e tornozelos imediatamente se firmaram. Então, olha, tem mais uma expressão que mostra que não foi um minuto depois, ou então não foi progressivamente, mas foi imediatamente. Imediatamente os pés daquele homem e tornozelos se firmaram, tá? E com um salto ele se pôs de pé. Mais uma expressão que mostra que a cura foi completa, foi perfeita, não ficou dúvida nenhuma. A cura daquele homem foi perfeita. E aí, agora sim eu posso imaginar o semblante daquele homem que estava decaído, né? Na minha conjecturação aqui, o semblante daquele homem decaído, transformando-se em alegria e gratidão. Porque ele não apenas voltou a andar, mas ele começou a louvar a Deus que o curou. Ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência de cura, de transformação com o Senhor. E no capítulo 3, versículos 9 ao 10, o texto diz o seguinte: viu-o todo o povo. Então todo o povo que estava ali viu aquele homem andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então o povo viu, o povo se admirou, o povo reconheceu que aquele homem
que durante toda a sua vida não andava e esmolava ali, agora ele estava andando, ele estava saltando, ele estava alegre e ele estava louvando a Deus. E eu não posso deixar de pensar, queridos, como a gente tem visto milagres hoje. Sabe, hoje nós temos visto milagres acontecerem quase que 100% das vezes na televisão. A gente vê pessoas que nós não sabemos de onde vieram, nem para onde irão, tá? Homens que têm por sua índole a juntar riquezas, gerar fama para si mesmos, com evidências tão obscuras, mas tão obscuras, que chegam a descredibilizar o evangelho, ao invés de gerar a glória para Deus. O milagre que nós vimos acontecer, que está relatado por Lucas aqui na Bíblia, não tem dúvidas. Foi realizado por homens que todo mundo conhecia, todo mundo sabia de onde vinham e para onde iriam. Então, com isso eu não quero dizer que Deus não faz milagres. Ele faz milagres. Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas Deus, queridos, ele é santo, ele é zeloso e ele jamais vai fazer algo para envergonhar o seu próprio nome. Como a gente tem visto aí nas mídias sociais, na televisão, situações que não dão glória para Deus, mas que envergonham o seu nome. As pessoas envergonham o nome de Deus. As pessoas se tornam pedra de tropeço e a Bíblia vai dizer que ai daquele que se tornar pedra de tropeço. Ai daquele que através de suas ações gerar escândalo na igreja de Cristo. Então, preste atenção. Os milagres que são de Deus, eles não deixam dúvidas. Os milagres que são de Deus, eles são claros, porque Deus faz tudo com ordem e decência. Amém? Só uma reflexão aqui em relação ao que tem acontecido nos nossos dias. Tá? Nos versículos 11 e 12, o texto diz o seguinte: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então as pessoas vendo tudo que tinha acontecido ali, elas ficaram maravilhadas e ficaram assombradas, porque elas viram algo maravilhoso, algo esplêndido acontecendo. Um homem nasceu coxo, que nasceu paralítico, começar a andar. Então eles viram algo que os deixou maravilhados e ao mesmo tempo assombrados. E o versículo 11 diz que todos foram com Pedro e João para o pórtico de Salomão. Então percebe que a porta já mudou. Né? Eles estavam na Porta Formosa e foram para o pórtico de Salomão. Possivelmente porque o pórtico de Salomão era um lugar mais amplo, né? Era um lugar maior e pelo que aconteceu ali, então todos se reuniram, né, num lugar, e aí Pedro, mais uma vez, enxergando a oportunidade, porque havia acontecido um milagre, e aquele milagre chamou a atenção das pessoas, Pedro, mais uma vez, aproveitando a oportunidade, ele prega. Aproveitando que provavelmente o coração das pessoas estava receptivo pelo que havia acontecido, ele prega. E a mensagem novamente de Pedro, você pode ler essa mensagem de Pedro, ela consiste em uma mensagem de arrependimento. Pedro mostrou aos seus ouvintes os seus pecados. Mais uma vez, Pedro fala que eles foram os responsáveis por matar Jesus, mas que Jesus ressuscitou e que mediante uma conversão genuína eles poderiam provar do refrigério da salvação em Cristo Jesus. Esse foi o geralzão da mensagem de Pedro. Essa mensagem de Pedro daria mais uma exposição, com certeza, daria mais uma grande pregação. Mas eu quero me ater a um ponto, e é um ponto que me chama muito a atenção. Pedro ele vai dizer no versículo 12 o seguinte: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Essa declaração de Pedro ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque naquela época já existiam curandeiros, já existiam pessoas que faziam milagres através de magia, através de outros meios. Então, só que essas pessoas elas faziam e angariavam glória para si próprias, geravam glória para si próprias. E é interessante que nessa expressão de Pedro, ele se apressa em buscar para si, ele se recusa a ter qualquer exaltação. Ele foge de qualquer exaltação própria. Ele se coloca na posição de um mero homem que cumpre as suas obrigações para com Deus, mas que, guiado pelo Espírito Santo, aproveita as oportunidades para fazer a vontade do Senhor, dando toda a glória para Ele. Dando toda a glória para Ele. Nós vamos lembrar, você vai lembrar que no momento em que Pedro
e João dão a ordem para que o milagre aconteça, eles fitam os olhos no coxo e falam assim: olha para nós. Eles vão dizer para aquele homem: olha para nós. Naquele momento ele diz: olha para nós. Mas no momento em que o milagre havia sido realizado, que as pessoas ficaram maravilhadas, que as pessoas ficaram atônitas com o que estava acontecendo, ele diz: por que vocês estão olhando para nós? Então, o que nós podemos entender aqui? É muito precioso, queridos. Nós precisamos entender que a nossa missão é fazer a obra de Deus, é pregar o evangelho, é orar pelos enfermos, endemoniados. Mas a obra não é nossa. Tenha isso em mente. A obra não é minha. A obra não é sua. A obra é de Deus. Nós somos meros privilegiados. Portanto, a glória dos resultados também pertence a Ele. Então, na hora de chamar a responsabilidade, a gente tem que falar para as pessoas mesmo: olha para mim. Mas a glória dos resultados é do dono da obra. A glória dos resultados é sempre do Senhor. É sempre do Senhor. Tenha isso em mente. Você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado por podermos ter a honra de falar dessa palavra tão maravilhosa, que não conta a minha história, que não conta a sua história, mas conta a história do Deus Altíssimo, que conta a história do Senhor dos Exércitos. Por isso, demos glória para Ele. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa te ajudar a seguir em frente na sua caminhada da fé e também a enfrentar os falsos ensinamentos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.